Por mais que eu e o Fábio a gente tenha programados para terminar a série semana passada, o Paulinho e o Patrick pediram para que eu continuasse essa semana e a gente está precisando reestruturar a igreja de fato, porque eu entendo que na hierarquia sou eu e o Fábio que deveríamos estar mandando. E os papéis estão totalmente invertidos dentro dessa igreja, gente. Orem por isso, por favor, viu? Então, essa semana, a pedido deles, e o pior de tudo foi o Patrick me mandar o que eu tinha que pregar. Jesus precisa voltar. Nada melhor do que pregar fé no meio do caos. Eu acho que eu estou vivendo isso. Mas, brincadeira à parte, na verdade a gente reestruturou a série por causa de algumas mensagens que a gente vai colocar agora nesse mês. Uma com relação à apresentação de crianças que a gente vai ter e depois uma conferência de missionária e a gente vai começar uma outra série, então a gente resolveu estender um pouquinho. E eu vou pregar hoje, sim, sobre fé no meio do caos, uma história que acontece no período dos juízes, mas não no livro dos juízes, no livro de Ruth. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ruth. A gente vai ficar nos 2 primeiros capítulos. Nós vamos ler vários versículos desses 2 primeiros capítulos. Nós não vamos ler o livro inteiro, mas é uma história bem bonita, um livro romântico, um livro de uma história de uma paixão entre Ruth e Boaz, algo que acontece de forma muito assim, que somente no cinema deveria acontecer, mas é algo que de fato aconteceu na vida real e a gente pode ler e se apaixonar com essa história. Você que é mulher vai ler esse livro e vai chorar no final dessa história de fato. E você que é homem vai ficar com raiva de Boaz, porque você vai falar assim, você inflacionou o mercado, ser romântico como esse homem vai ser difícil, então agora eu preciso aprender com ele. Mas eu quero começar pensando na possibilidade de que era uma vez uma família. Ruth 1:2, ele começa dizendo que o homem se chamava Elimeleque, o líder dessa família, o chefe dessa família, ou o homem dessa família. Sua mulher era Noemi, e seus 2 filhos, Malom, era uma mala sem alça, e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Ele começa apresentando essa história, conta a história de 3 homens, esses 3 homens são praticamente apresentados neste versículo e quase ficam somente nesses versículos, e a gente não ouve mais falar a respeito deles, porque é uma história trágica para os 3 homens. A gente está falando de um caos na história do povo de Israel, mas hoje a gente vai descer mais para o caos na história de uma família. Vamos olhar um pouco para esse pessoal todo. Elimeleque, o nome dele significa meu Deus é rei. Em Israel é interessante porque o Velho Testamento sempre o significado, o nome da pessoa sempre tinha um significado muito forte. E o pastor Fábio sempre diz isso, que a gente, quando vai dar nome a um filho, a gente precisa pensar sempre no nome desse filho, porque o filho pode ter um significado muito forte para ele. Eu acredito bastante nisso. Meus pais pensaram nisso quando colocaram o nome em mim. André significa varão, homem, e Fontana significa fonte. Então eu penso que eles foram muito fortes quando pensaram fonte de homem. Isso é o que eu sou, entendeu? Quer dizer, é uma plenitude de homem. Um cara, basta olhar para a Dani e ver como ela é realizada. Então eu olho que isso, é um significado mesmo. Então Elimeleque, meu Deus é rei. É a história de um homem que tem uma família e ele diz, meu Deus é rei.
A sua mulher, Noemi, significa agradável, é uma mulher que se apresenta como agradável. A história dos dois, ele começa dizendo que na época dos juízes houve uma fome na terra, um homem de Belém de Judá, Elimeleque, com a mulher e os 2 filhos, este homem foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Quando a gente estuda o livro de Juízes e a história dos juízes, a gente aprende que o ciclo espiritual em Israel era sempre, e eles sofriam sempre, em decorrência da sua desobediência e da sua idolatria. Eles eram um povo abençoado por Deus e eles sempre tinham a proteção de Deus. Entretanto, em determinados momentos da sua vida, eles passavam a se distanciar de Deus, eles desobedeciam Deus, eles não queriam saber de Deus e por causa disso buscavam outros deuses para si e a partir de então a punição divina por causa da desobediência e da idolatria caía sobre eles e eles passavam a viver sobre opressão de outros povos ou uma escassez na sua própria terra, e o texto diz que aqui o caos se imperava não só na própria nação de Israel, mas também na terra toda, na região toda por onde eles viviam, e a fome era tão grande, que esta família saiu de Israel e foi viver numa região perto de onde eles moravam, no meio dos moabitas. E os moabitas eram um povo totalmente odiado pelo povo de Israel, era como se fosse corintiano e palmeirense, 2 nações que não se identificavam, que não tinham nenhuma atração entre si, que não dava certo, era como água e óleo, não dava para se misturar, não tinha jeito. Quando o povo de Israel saiu do Egito, os moabitas, eles em vez de ajudarem o povo de Israel a sair do Egito, não só não ajudaram trazendo comida para eles, mas trouxeram Balaão, queriam que Balaão amaldiçoasse Israel, e em vez de amaldiçoar Israel, pelo contrário, Deus foi gracioso com Israel, reverteu a maldição, e aí os moabitas ficaram totalmente inimigos de Israel, e Deus ainda proferiu uma condição dizendo o seguinte, com os moabitas vocês não podem nem casar, porque se vocês casarem, o homem que se casar com uma mulher moabita, ele não pode participar da assembleia em Israel por 10 gerações desses homens não vão poder participar dessas assembleias. Há uma impunição ou uma punição sobre quem se misturar. Moabita não se mistura com israelita, e se misturar, fica aí essa punição. Então vamos manter distância desse povo, esse povo não é do bem, e assim por diante. O caos é aplicado, ou o caos é vivido em Israel, e o povo ali, essa família sai de Israel e vai se associar numa cidade, ou no meio de um povo que não era um povo bem visto, muito pelo contrário, não era um povo nada querido pelo pessoal de Israel. Ou seja, você vê que essa família, ela toma e dá um passo que não deveria ter dado de forma nenhuma. E a gente entende então que na época dos juízes, o caos era consequência. Era consequência da desobediência, era consequência da idolatria. Mais do que isso, ele vai para onde ele não devia. Ele sai da sua terra e vai para uma região, os moabitas, onde eles não deveriam estar se associando, eles não deveriam estar vivendo. Não bastasse isso, você percebe que Noemi começa a viver um caos pessoal. Ela é casada com o sujeito, mas morre Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos numa terra onde ela não era bem querida. Ela não era muito bem vista. Ela saiu de Israel, foi com o marido morar naquele lugar, chega naquele lugar, ela está ali vivendo com aquele sujeito lá, o marido, morre o marido, ela fica numa terra estranha que não é bem querida e com os seus 2 filhos. Ela perde o marido, não bastasse isso, ela perde os 2 filhos se casam, e os 2 filhos morrem naquela terra, e aí a coisa complica mais ainda. Os 2 filhos se casaram, um com uma mulher chamada Orfa, e o outro com uma mulher chamada Ruth. A Orfa vai embora, e a Noemi fica então somente com a Ruth, e a Ruth diz, não,
eu vou ficar com você sim, pode ficar tranquila, eu vou continuar, você está voltando para a sua terra em Israel, mas eu continuo com você, você já perdeu seu marido, você já perdeu seus 2 filhos, agora a minha concunhada está indo embora, mas eu continuo com você, você pode ficar tranquila, que eu continuo sim ao seu lado. Ela perde uma nora e ela perde também o prazer na vida, porque quando ela volta para Israel, o texto diz que ela responde às amigas e os amigos de Israel. Quando ela aparece em Israel, o pessoal diz, aquela não é Noemi, a agradável? E ela responde, diz, não me chamem mais de Noemi, eu não sou a agradável, eu não sou mais uma boa companhia. Eu não sou aquela mulher que vocês conheciam, que quando saiu daqui era uma mulher que todos gostavam de estar do lado, porque era agradável, uma boa companhia. Agora vocês me chamem de Mara, porque eu sou amargurada, eu sou amarga. Quando vocês estiverem do meu lado, eu vou ficar reclamando, eu vou ficar falando coisas que vocês não vão gostar, porque a vida, para mim, hoje já não é mais uma vida boa de ser vivida, porque as coisas se complicaram. Eu saí daqui, eu perdi meu marido, eu perdi meus 2 filhos, eu perdi uma das minhas noras, eu mandei que ela voltasse para casa, para que ela não ficasse comigo, pois eu não tenho condições de dar sustento a nenhuma delas, e a verdade é que a coisa está tão complicada, tão feia, que eu não sou mais agradável de estar do lado de ninguém, eu sou uma mulher amarga. Interessante como o caos se instaura na vida de uma família. Você já viveu isso? Você já experimentou isso? Você já presenciou isso? Já viu isso na vida de alguém? Uma família que ia tudo bem e de repente parece que o chão se abriu. Se abriu não, sumiu. Tudo se perdeu. E eu tenho visto muita gente que tem caminhado de uma certa forma e de repente tudo se acaba, ou é o diagnóstico de uma doença, ou o recibo de uma carta, de um e-mail, de um informe de que o emprego se perdeu, ou um filho que resolve ir embora de casa, ou um marido ou uma esposa que resolve acabar o casamento, ou seja lá o que for, eu sei que, ou tudo junto, às vezes é tudo junto e misturado, e a pessoa recebe aquele pacote completo, onde o que ia tudo muito bem, de repente vai tudo muito mal, tudo muito mal. Tem períodos na nossa vida que a gente diz, eu não tenho problema nenhum, mas tem períodos que a gente diz, caramba, não tem por onde fugir. Para onde eu olho, existem intempéries. Interessante que, ao olhar para a vida de Ruth, a gente percebe que o caos se instaurou naquela família. O caos se instaurou naquela vida e o problema é que ela viveu um problema sério. Ela viveu um momento difícil e duro. Era uma vez uma família. Mas na família de Ruth, na família de Noemi, também há a história de um homem. E era uma vez um homem de Deus. E essa história, ela se cruza com a história de um homem. Noemi tinha um parente por parte do marido. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Nós, quando entramos no capítulo 2, do verso 1 ao 7, encontramos a história de Boaz. Nós nos deparamos com ele, nós conhecemos Boaz. E parece que aquela história tão complicada, tão cheia de pesar, tão caótica, parece que uma luz no final do túnel. Quando Noemi perde os seus filhos e perde o seu marido, e ela se vê só com as suas 2 noras, a história da vida dela e a história da vida das suas noras se complica. Por quê? Na história de Israel, para aquelas 2 mulheres que ficaram com Noemi, a história delas havia acabado. Por quê? Somente um resgatador ou algum parente de Noemi poderia se casar novamente com aquelas mulheres e constituir família e dar alegria novamente para aquelas 2 mulheres. Como o marido e os 2 filhos dela tinham morrido, aquelas 2 mulheres estavam carregando para si um legado de dizer, vocês estão acabando a história de vocês comigo.
prestem atenção, o meu marido morreu e os meus 2 filhos morreram. Portanto, vocês não têm mais esperança. E Noemi insiste para que as 2 voltem para casa. Olha, vocês são moabitas, vocês não precisam mais voltar comigo para Israel. Eu estou dando passe livre para vocês, eu estou dando alforria para vocês. Voltem para a casa de vocês. Vocês não precisam me acompanhar, vocês não precisam mais estar comigo. Vão procurar marido agora lá na terra de vocês, estejam livres, porque se vocês forem comigo, vocês não têm solução. Eu não tenho mais parentes que vivam comigo, que possam dar continuidade à história de vocês. Vocês vão morrer viúvas comigo. E vocês são novas. Prestem atenção. Se eu encontrasse hoje um homem, e eu me casasse com esse homem, e tivesse um filho homem com ele, vocês por acaso esperariam esse homem crescer para casar? Não dá. Então voltem para casa. Vão embora. Orfa pensou bem e disse, é lógico, eu acho que a minha sogra tem total razão, então eu vou embora. Ruth disse, não é isso que eu vou fazer. E ela faz um voto, e esse voto é usado muito em casamento. É o voto de uma nora para uma sogra, não dá certo, gente. Não dá certo. Eu já não faço mais esse voto em casamento porque eu já sei que não dá certo. De uma nora para uma sogra. Aonde quer que fores, irei eu, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, onde quer que deitares, deitarei eu. Que faça o Senhor uma outra coisa que não seja a morte, se eu me separar de você. Quem casou com esse voto? Ninguém? Você está com o casal lá. Deu certo? É a graça de Deus. É a graça, porque é o voto de uma nora para uma sogra. Porque não dá certo. Interessante isso, porque aí você faz. Aonde quer que fores, aí o casal repete. Aonde quer que fores, irei eu. Interessante de pensar, porque a Ruth promete isso para a sogra. Um voto lindo, bacana. E ela diz isso. Ela se apega a isso. Agora, a Bíblia nos conta que existia um homem que se torna então a luz no final do túnel. Era um homem de Deus, sim, porque presta atenção no que o homem diz. Primeiro, Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque, chamava-se Boaz. A primeira característica dele é boa, era um rico e influente homem. Isso chama a atenção de qualquer mulher na face da terra. Entendeu? Era rico e influente. O sujeito tinha um bom cartão de crédito e influenciava qualquer... Amor, eu preciso ir nas lojas Marisa. Meu bem, pode ir, você tem um cartão de crédito que pode utilizar. Isso era importante, só que o que era mais importante nele era que era um homem de Deus. Se você olha o texto de Ruth 2,4, diz, naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam, o Senhor te abençoe. Interessante é que se você quer saber qual é o relacionamento de uma pessoa com Deus, você precisa perceber nos detalhes da vida daquela pessoa, como é que estão... se os detalhes estão saturados do relacionamento daquela pessoa com Deus. E ele chega do campo, Boaz chega do campo, e ele sauda os seus funcionários com a paz de Deus. Ele chega, que o Senhor esteja com vocês. E os funcionários respondem, olha, que o Senhor te abençoe. Ele já chega abençoando com a paz, ele chega promovendo a paz de Deus. Olha, que o Senhor abençoe vocês. E é interessante de perceber que um homem de Deus, ele tem na sua vida os detalhes permeados com a presença de Deus em toda a sua vida. Ele faz oração, ele se preocupa nos seus negócios, nos seus relacionamentos, no cuidado com seus filhos, em todas as áreas da sua vida, que ele esteja refletindo Deus em qualquer momento, nos mínimos detalhes. Ele quer que Deus seja o principal marco dos seus relacionamentos. E isso é importante, porque quando você
você olha para um homem de Deus, o homem de Deus tem que refletir Deus, senão ele não é homem de Deus. Ele não é aquele cara que é preocupado em fazer oração somente na hora da refeição. Olha, vamos orar? Vamos. O Senhor abençoe essa refeição em nome de Jesus, amém. Mas ele é preocupado em fazer oração o tempo todo. Nós temos que tomar uma decisão? Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Olha, eu quero seguir a minha vida de acordo com princípios, com fundamentos, com alicerces. Eu quero cuidar de você. E eu vivo de acordo, e eu trabalho de acordo, e eu tenho princípios fortes. Eu cuido da minha vida, e ele é encharcado desses princípios, e ele exala esses princípios o dia inteiro. O dia inteiro. Você percebe quem ele é. Chega a dar vergonha. Ontem eu fui assistir o jogo do Zé Sérgio, da Ponte Preta com a Portuguesa aqui no Aquários, e no final eu estava conversando com o Zé, e os jogadores da Ponte Preta, porque a Ponte ganhou do Palmeiras, né? Óbvio, até no Sub-20 isso acontece, e os jogadores da Ponte estavam subindo, e subiu um dos jogadores, passou assim, e o Zé disse, esse daí é super crente. Ele é tão crente que os outros jogadores ficam até irritados com ele, porque ele tudo diz que Deus vai ajudar, que Deus vai fazer, que Deus vai... E eu falei assim, mas é isso mesmo. Porque o cara que é crente exala Cristo. Tem horas que até irrita. Porque ele é seguro. Ele sabe em quem ele confia. Ele descansa nas coisas de Deus. Ele está seguro. Ele não se preocupa. Muitas vezes eu vejo a esposa chegar e dizendo, mas meu marido me irrita porque ele confia tanto em Deus que isso me irrita. Eu falei, mas o que te irrita? Porque ele confia em Deus. Tá bom, se ele não confiasse em Deus, o que aconteceria em você? Você ficaria irritada? Ou ansiosa? Fica irritada porque ele confia em Deus, é uma incoerência. Deixa ele confiar em Deus. Então você vê que você quer saber qual é o relacionamento de uma pessoa com Deus, basta observar o quanto a sua vida está saturada de detalhes de Deus. Sua relação com seus empregados, seu negócio, sua esposa, seus filhos, tudo exala Deus. Tudo exala Deus. Portanto, quando você olha para a vida de Boaz, em todo o seu momento, em todos os detalhes da sua vida, você vê Deus sendo transpirado, exalado por ele, nos detalhes da sua vida. Era uma vez também uma mulher de caráter, que o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, diz Ruth 2:12. Presta atenção nas características de Ruth. Boaz respondeu, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. Olha que declaração, olha que coisa interessante. Porque a primeira coisa que ela faz é que Ruth vive a essência do Evangelho. Ela sabe viver a essência do Evangelho, porque ela larga tudo o que era de direito e de confiança dela. Ela tinha total condição de continuar na terra de seus pais, os moabitas. Ela podia permanecer lá, na terra que lhe dava segurança, na terra onde ela poderia continuar e ter toda uma história, toda uma continuidade. Mas ela abre mão do seu direito por amor a uma pessoa, por obediência a uma pessoa, por seguir a história de uma pessoa, por servir a uma pessoa, e ela vai para uma terra onde ela não seria necessariamente aceita. E nessa terra ela vai simplesmente se tornar serva dessa pessoa, para cuidar dessa pessoa. Ela vive por amor, ela abre mão do seu direito para amar essa pessoa. Interessante é que, na minha opinião, em nenhum momento ela foi agraciada por Deus, porque ela fez por merecer, mas em todo momento ela foi agraciada por Deus,
porque ela entendeu o que era a essência do Evangelho. A essência do Evangelho significa: Senhor, eu simplesmente vou te buscar, servir, fazer o que é bom para o Senhor, porque eu te amo. E foi isso que ela fez com Noemi. Ela simplesmente abriu mão de todos os direitos dela, de tudo o que ela tinha de possibilidade de crescer, simplesmente para cuidar da sua sogra. Ela não tinha perspectiva nenhuma pela frente, esperança nenhuma pela frente, mas ela se dedica à sua sogra. Contaram-me tudo o que você tem feito pela sua sogra, inclusive o risco que você assumiu de vir viver numa terra estrangeira, de um povo inimigo. Você abriu mão dos seus direitos, você abriu mão de você mesmo para viver por uma outra pessoa. Ruth vive a essência do Evangelho. Segunda coisa é que Ruth vive porque ela é trabalhadora. Ela não tem medo. No meio do caos, uma das coisas que eu tenho experimentado é que tem muita gente que diz que vive depressiva por causa do caos e aí se amotina dentro de casa e não faz mais nada. Coitadinho de mim mesmo, eu não quero mais saber da vida, eu não quero saber de mais nada, eu não quero mais viver, eu não mereço mais coisa alguma, Deus judiou. E você vê Noemi o tempo todo falando: Deus se virou contra mim, a minha sorte se acabou, eu não mereço mais nada, eu não mereço mais nada, eu não vou buscar mais ajuda. E Ruth olha para toda essa situação e diz o texto que Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros, e diz que ela recolheu até à noite. Ela passou o dia inteiro trabalhando, e ela não tinha medo do trabalho. Ela trabalhava, porque uma das grandes características é o seguinte: muitas vezes a gente acha que a solução do problema é de Deus. Deus, eu estou vivendo um caos, o problema aconteceu, resolve para mim, eu vou ficar aqui em casa vivendo uma depressão profunda, eu não quero mais sair da cama, eu não quero mais fazer mais nada, eu não quero mais sofrer mais nada, eu não aguento mais a vida, eu não aguento, então eu me cubro, eu revisto a minha cabeça e eu vou ficar aqui sofrendo, porque o Senhor precisa resolver tudo e todos. E a Bíblia diz que não é assim. Que a vida se resolve trabalhando. A vida se resolve arregaçando a manga mesmo. Que é com o suor do trabalho que a gente vai ser abençoado com o pão de cada dia. Trabalhar cansa. E como cansa. E cansa muito. A vida é dura, já dizia o Felipe desde pequeno. E é dura mesmo. Não pense vocês que aceitar Jesus Cristo significa que o pudim vai ficar grande e você vai poder sentar em cima dele. Gente, a vida é dura. E eu tendo a crer cada vez mais que aquele que segue a Cristo tem a vida dura. Porque é uma batalha contra o mundo, a carne e o diabo, numa tentativa cada vez maior de nos tornarmos parecidos com Cristo. Mas isso não quer dizer que a vida é ruim, a vida é boa. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos continuar com bom ânimo, com alegria. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Vamos continuar trabalhando. Ruth viveu um período dificílimo na vida dela, mas não parou de trabalhar. Não parou de trabalhar. Ela sabia qual era a essência. Eu tenho que viver, e eu não vou viver para mim somente, eu vou viver para os outros. Eu vou viver para cuidar da minha sogra. É amar a mim mesmo, mas como eu amo o meu próximo, eu preciso cuidar dela.
eu preciso protegê-la, eu preciso suprir as necessidades dela, e eu vou fazer isso mesmo, abrir mão dos meus direitos por ela. E eu vou continuar fazendo isso, mas eu vou arregaçar a manga e vou fazer. Não tenho direito, não tenho tempo a parar com tudo isso. E é o que ela faz. E a terceira coisa é que Ruth é humilde e sabe esperar. Isso é interessante na vida dela, né? Ela é humilde e ela sabe esperar. Por que ela é humilde? Em nenhum momento ela exigiu o próprio direito. Ela podia chegar no campo de Boaz, assim que Boaz chegou, e ela disse: escuta, eu cheguei aqui para dizer o seguinte, sabia, Boaz, que você é meu parente? Porque você é parente do marido da minha sogra. O marido da minha sogra morreu, o meu marido, que era filho da minha sogra, também morreu. Então eu estou aqui à disposição de você me resgatar. Então, meu filho, me sustenta, porque eu estou no direito da sua lei, mesmo sendo moabita. Eu tenho direito na lei. Eu posso chamar meu advogado aqui e a gente pode já acertar. Meu advogado chama Anselmo. Ele é bom, viu? Ele é bom. Tem resolvido muita coisa no nosso meio. Ele é bom. Está de acordo com a lei. E aí, cara, eu vou falar um negócio. Vamos resolver toda essa história? Interessante é que ela não abriu a boca. Ela não exigiu o próprio direito. Ela ficou calada, ela foi humilde. Ela trabalhou. E ela soube esperar. Sabe por quê? Uma das coisas que eu e você precisamos entender é que o tempo de Deus é um dos maiores presentes que eu e você temos. Na verdade, o tempo de Deus é a maior bênção que eu e você temos, porque o tempo de Deus vem na hora certa. O tempo de Deus tem um propósito certo. Não há nada que se perde no tempo de Deus. Se não aconteceu, é porque não é para acontecer ainda. Parece piegas isso, mas é verdade. O tempo de Deus é o tempo de Deus, porque há um propósito para todas as coisas debaixo dos céus, debaixo do propósito de Deus. Quando Deus olha, e eu sempre repito isso para vocês em relação a Tiago 1, Tiago 1 diz que a gente tem que ter por motivo de toda alegria o passar por provação, porque a provação tem que ter ação completa, significa que eu entro de um jeito na provação e eu saio de outro. Enquanto eu não tiver do outro jeito que eu tenho que sair, eu não vou terminar a minha aprovação. E a aprovação é propósito de Deus. Deus está me fazendo passar por isso, porque eu preciso amadurecer, crescer, me tornar diferente. Eu preciso. Quando você lê o livro de Ruth, você vai ver que o tempo todo é Deus no comando. O tempo todo é Deus no comando. É o tempo todo a proposta de Deus. Por isso a gente entra na quarta característica. Era uma vez um Deus gracioso. Olha o que o texto diz, Ruth 2:3. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Casualmente, gente, casualmente, coincidentemente, ela falou para a sogra dela: ó, eu vou começar a colher espigas. Ela falou: vai. Mas a gente tem um cara aí que é parente nosso. Ele tem também plantação de... Tá bom. E ela foi. E aí, casualmente, ela entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. E naquele exato momento, Boaz chegou de Belém. Casualmente, ela entrou naquele lugar. E naquele exato momento, Boaz chegou. Ou seja, nada está fora do escopo de Deus. Nada.
Nada está fora do escopo de Deus. Significa que Deus continua planejando todas as coisas, continua no controle de todas as coisas, continua no comando de todas as coisas, porque Deus é soberano, Deus é poderoso. E eu acredito nisso. Eu acredito nisso mesmo. Eu gosto de Jeremias 29:11. 29:11 para mim é um número muito especial. A maior parte das minhas senhas tem 29:11 em alguma área delas. Vocês vão falar, mas você está contando isso? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. 29:11 para mim é uma marca forte. E aí eu digo o seguinte, por quê? Porque o texto diz o seguinte: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu é que sei os planos, os propósitos, os projetos. Quando você olha Noemi falando, o tempo todo Noemi sabe, e ela tinha convicção desse Deus. Ela diz, Deus me tornou assim, Deus virou as costas para mim, Deus me tirou os filhos, Deus me tirou o marido, Deus é que me tornou amarga. Deus promoveu isso. Eu não estou vivendo o acaso. Na cabeça do povo de Israel era muito claro, era muito forte. A presença de Deus, a consciência de Deus era muito forte. Eles viviam o ciclo, e o ciclo espiritual para eles era muito forte. Eles sabiam disso. Olha, nós nos distanciamos de Deus, nós estamos aqui colhendo o que plantamos, então vamos clamar. Eles clamavam, vinha Deus e livrava. Eles viviam um período de paz, depois de um período de paz, eles se distanciavam de Deus, eles lembravam de Deus, e aí eles sabiam quem era Deus. Eles conheciam o Deus verdadeiro, eles percebiam o movimento de Deus, eles tinham a lógica de que Deus era um Deus que existia, e tudo fazia parte de um projeto brilhante de Deus, que nada era fruto do acaso, que nem mesmo os piores lutas, e as piores provações, e as piores dificuldades que eles enfrentavam, era fruto de acaso. Pelo contrário, faziam parte dos principais projetos de Deus para a vida de cada um. Por isso, nada está fora do escopo de Deus. E a grande marca de cada um de nós é que nós temos que ser perseverantes, é aprender a esperar mesmo. Porque se tudo faz parte de um projeto de Deus, o desistir antes é perder o projeto de Deus, o resultado final. Se Deus tem algo grandioso para nós, a grande expectativa que Ele tem é, escute, continue lutando, continue lutando, continue lutando. Continue lutando, continue lutando. Porque isso faz parte do projeto. O seu casamento está difícil, continue lutando. Faz parte do amadurecimento. Seus filhos estão dando trabalho, continue lutando. Você está desempregado e parece que a coisa não tem solução, continue lutando. Continue lutando. A saúde está complicada e parece que não tem solução no final, ou luz no final do túnel. Continue lutando. Continue lutando. Continue lutando. Nada está fora do escopo de Deus. Casualmente, entrou justo na parte da plantação, como eu gosto desse texto. Exatamente naquele momento, Boaz chegou de Belém. Ele restaura o ânimo do abatido. E disse ela a Boaz, continue eu a ser bem acolhida, meu senhor. O Senhor me deu ânimo e me encorajou a sua serva. E eu sequer sou uma mulher de suas servas. Interessante é que no meio do caos das nossas lutas, uma das coisas que mais acontecem é a gente perder o ânimo. Mas quando a gente luta diante de Deus e a gente espera. Patrick fez a gente cantar uma música baseada em Isaías, que diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças.
O Salmo 23 diz que Ele nos revigora a alma, nos dá refrigério de alma. Sabe o que é refrigério? Refrigério é quando você está no meio do calor, na rua, e você entra numa sala, e a sala está naquela sombra gostosa, e você vê aquela temperatura mudar abruptamente, você diz, que gostoso esse ambiente, aqui está bom. Isso é refrigério. Parece que as forças sobem na hora, e você diz, agora eu continuo, eu consigo, os meus ânimos foram renovados. Eu não entro mais em desespero, porque eu fui refrigerado. Continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva. Eu estava a ponto de desistir, agora eu posso continuar um pouco mais. Agora dá para caminhar um pouco mais. Parecia que ia acabar com tudo, mas agora eu continuo um pouquinho mais. Dá. Porque o Senhor dá refrigério, Ele restaura o ânimo. Terceira coisa é que Ele supre todas as necessidades do faminto. Na hora da refeição, Boaz lhe disse, venha cá, pegue um pedaço do pão e molhe no vinagre. A moça tinha trabalhado o dia inteiro, estava faminta. Ele chamou a moça e disse, venha cá, pega um pedaço de pão aqui, molha no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, lhe ofereceu grãos tostados, ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Depois ele disse, pega mais, leva para casa. Diz que ela levava um saco. Quando Noemi viu aquilo, disse, o que foi isso? Onde você conseguiu isso? Porque Ele sempre supre todas as necessidades do faminto. Sempre, sempre, sempre. Eu tenho acompanhado amigos que têm enfrentado situações difíceis, mas mesmo no meio de todas essas situações, eu tenho recebido ligações desses meus amigos, eles falam, você não sabe o que me aconteceu hoje, como Deus foi incrível. Como Deus foi incrível, como Ele apareceu e supriu e fez, e situações de onde eles nem esperavam, como um Boaz que chega na vida deles, do nada, mas naquele exato momento, aparece e dá o livramento para eles. Por isso é tão interessante, porque no meio do caos, continua existindo um Deus gracioso, que nos ensina a depender dEle. Na verdade, o que eu e você precisamos aprender e entender, é que o caos faz parte do plano de um Deus, que nunca falha, porque Ele continua sendo Deus, e o caos não existe por acaso. Não existe por acaso. Porque o caos só está aí para nós dependermos dele. E o que eu acho bonito na história toda de Ruth, é quando Boaz chega para ela e diz, que o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Porque é que Ruth saiu do meio da terra dela e veio até Israel, porque é que Ruth enxergou em Noemi a necessidade de acompanhar aquela sogra e dizer, eu serei fiel a essa sogra, aonde quer que fores irei eu, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, aonde quer que deitares, deitarei eu. E que me aconteça qualquer outra coisa que não seja a morte, se eu não cumprir o que eu estou prometendo. Eu quero que eu morra mesmo, se eu não cumprir o que eu estou prometendo. Porque o que ela foi buscar em Israel, foi o refúgio debaixo das asas do Deus verdadeiro. Porque o que ela entendeu,
é que no meio do caos, só há segurança debaixo das asas de Deus. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, é aquele que pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e o meu baluarte, o Deus meu em quem eu confio. Não há outro lugar seguro, não há outro lugar seguro que não seja debaixo das asas do nosso Deus. Por isso eu não sei o que você está vivendo, eu não sei quais são as lutas que você está passando, o caos que você está enfrentando. Eu só sei que na sua história você pode aprender algo incrível. É que existe um Deus que quer cuidar de você. E que o que você está passando só serve para você entender que você precisa depender desse Deus. Única e exclusivamente desse Deus. E cada vez mais e mais desse Deus. Que sob suas asas você venha descansar. Ter suas forças renovadas. Que sob suas asas você tenha suas necessidades supridas. Que sob suas asas você tenha a sua existência firmada, mas que você saiba esperar debaixo dessas asas, porque um dia vai passar. Um dia vai passar, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Um dia vai passar, tenha certeza disso. E até lá, fique debaixo dessas asas. Amém?